E aí, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o 100 Ondas de Rádio, um programa especial em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil. 100 Ondas de Rádio, um século em sintonia com a história. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao 100 Ondas de Rádio. Eu sou o Matheus Soares e quem apresenta o programa de hoje comigo é Jaci Fernandes. E na bancada de hoje ainda temos o Danilo para intermediar nossa conversa. Olá, Jaci, olá, Danilo. Olá, Matheus, bom dia a você e a quem nos acompanha. Bom dia, Matheus, Jaci. 100 Ondas de Rádio, um século em sintonia com a história. Vamos para a nossa entrevista de hoje? Vamos! Nessa edição, nós iremos conversar com o Rodrigo Bittar. Ex-aluno e mackenzista para sempre, é narrador esportivo da N Sports e do Grupo Bandeirantes no setor esportivo. Começou na Conexão FM em 2013, foi também responsável pela produção do documentário O Saber Não Ocupa Espaço, sobre a vida de Álvaro José. Bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo, viu? Bom dia, Matheus, Danilo, Jaci, obrigado pelo convite e vamos trocar essa ideia aí, né? Bom dia, Rodrigo. Só um recadinho para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha nas redes. Pode avisar para geral que o 100 Ondas de Rádio já está no ar e você pode ouvir ele pelo mackenzie.br. Bem, Rodrigo, já vamos para a primeira pergunta, né? Conta um pouquinho de como foi o começo da sua carreira, o que motivou a seguir pela área esportiva e a sua relação com a rádio. Acho que, assim, o que motivou a seguir a carreira e a área esportiva são coisas que estão bem unidas, que desde bem antes, assim, quando eu era bem pequeno, sei lá, tinha 10, 11, 12 anos de idade, já era uma coisa que eu pensava que esporte é minha vida. Então, era uma coisa que eu queria seguir nessa área de esporte. Na minha cabeça, a primeira coisa que veio, e eu sempre fui muito de assistir televisão. Então, por isso, sempre vi transmissão, assistia programa de TV, e normalmente relacionado ao esporte. Então logo de cara já deu essa vontade, já tive essa ideia e não tive dúvida em momento nenhum, assim, desde eu pensando no vestibular, bem antes, quando eu via muita gente quebrando a cabeça para saber o que ia fazer e tal, nunca tive dúvida, sabia o que eu queria. E aí depois, ainda antes de entrar aqui na faculdade, eu entrei em agosto de 2013, né, no segundo semestre. No primeiro semestre eu fiz um curso de jornalismo esportivo do Pretzel, do Alexandre Pretzel, jornalista, hoje comentarista da Rádio Bandeirantes. E era um curso que eu achei que eu não poderia fazer, porque para mim você deveria ter algum currículo relacionado à área, pelo menos estar estudando e tal. E na verdade não era, um amigo meu insistiu, meus pais compraram a ideia, fui atrás, aí eu comecei a fazer esse curso, era um curso de 4 ou 5 sábados seguidos. E no fim desse curso tinha... você ia fazendo algumas atividades e a última delas era relacionada à rádio. E na hora que eu fiz aquilo relacionado à rádio, eu nunca tinha feito, foi o primeiro programa assim, que eu fiz. E ali já brilhou o olho, eu falei, é isso realmente que eu quero. Passou um tempo, uma galera daquele curso começou a trabalhar numa rádio comunitária lá em Perus, no bairro de Perus. E depois eu entrei nessa equipe. Eu entrei como folguista e como folguista eu não folguei nenhum dia. Que sempre alguém não podia fazer e tal, então eu ia lá e cobria esses buracos. Até que eu virei repórter para cobrir esportes olímpicos todo dia, e aí depois eu comecei a fazer as transmissões off-tube, né, direto do estúdio e tal, e aí depois comecei a fazer transmissões como repórter ainda no campo. E aí depois as coisas foram evoluindo e o caminho foi dando certo. Muito bom. De onde veio esse amor pela narração? O que te levou a esse encontro de querer narrar? Você já falou um pouco também. Pela narração até é uma coisa um pouco diferente, porque assim, eu sempre tive na cabeça que para você ser narrador você precisa ter um dom. Sim. E aqui na faculdade, a minha primeira narração foi aqui na faculdade, num trabalho, que eu não vou lembrar a aula, evidentemente, mas era ali para terceiro, quarto semestre, que tinha que fazer um trabalho de uma forma diferente, que não fosse apresentar ali, fazer um PowerPoint e tudo mais. E ali a gente fez a chegada não sei se foi a chegada da comunicação no Brasil,
ou o começo da internet no mundo. Aí tinha o www, não sei o que, e fazia também a chegada da internet aqui no Brasil, como que era e tal. E um parceiro meu, que foi até um dos que a gente ajudou a fundar a rádio, o primeiro programa, né, foi o nosso, foi o Arquibancada Mac, que a gente é muito feliz em saber que até hoje ele segue. E aí a gente fez, foi uma coisa bem maluca, e eu fiz tipo uma narração, e ele fazia comentário, e a gente ia passando a informação no meio de tudo isso. E aí as pessoas começaram a falar assim, meu, foi legal e tal, e uma menina, a Sônia, nunca vou esquecer disso, ela falava, por que você não tenta? Aí eu fiquei meio naquela, pô, será? Eu acho que não, você ainda sou muito novo, normalmente você vê os narradores mais velhos e tal. Eu tava como repórter, já tava bem feliz e aprendendo cada vez mais e tal. E aí chegou um momento que esse amigo meu que tava comigo sempre, o Caio, ele falou, cara, tem um curso no Senac de narração. Eu vou fazer. Quer fazer? Era nas nossas férias. Aí eu falei, pô, não custa nada. Quer dizer, custava, né? Mas aí eu sabia que era um investimento. E aí eu fui lá, conversei com ele já tinha fechado, eu fechei também. E aí os rumos da vida, né? E foram as primeiras narrações. E o professor daquele curso era o Renato Rainha, que hoje é meu companheiro lá na Rádio Craque Neto. Então, ali que foi minha primeira iniciativa na narração. Aí depois, eu tava numa web rádio. E aí eu conversei com o pessoal e comecei a receber algumas oportunidades para narrar nessa web rádio. Aí depois eu saí, fui para a Rádio Tropical como repórter, pintou essa oportunidade. Depois da Rádio Tropical, o projeto acabou. E aí um cara que foi comentarista lá, abriu uma equipe dele e ele me chamou para ser repórter. E faltando, assim, 3 dias para o campeonato começar, ele falou assim, ó, o narrador que estava com a gente aqui desistiu, deu para trás. Fiquei sabendo que você narra. Topa? Eu fiquei super nervoso, mas eu falei, topo. Fazia muito tempo, fazia 1 ano que eu não fazia isso. Só que assim, uma coisa é você fazer isso durante 35 anos e ficar 1 sem fazer. Eu fiz por 1 ano, 1 ano e meio e fiquei 1 ano sem fazer. Então pra mim aquilo voltou a ser uma novidade, até eu pegar de novo, ver como funcionava, testar, isso é legal, isso não é legal. E aí depois em diante foi em 2015 a minha primeira narração. E aí depois em 2018 eu voltei a narrar. Voltei a narrar naquela equipe, fiquei por 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. Aí quando começou a pandemia, aí acabou o projeto, né, como alguns projetos acabaram. E aí depois, mas depois eu já tinha, aí foi exatamente quando eu voltei pra TV Band. Quando eu tava nesse meio período, eu tinha sido estagiário, fui editor, saí. Aí quando eu voltei pra lá, aí depois de um tempo eu voltei como um dos, além de editor, como locutor. Então eu comecei a gravar os offs, né, aquela imagem no fundo, aquela voz no fundo das matérias e tal. E aí depois algumas oportunidades começaram a aparecer. Pós aquela primeira onda mais forte da pandemia, quando os campeonatos começaram a voltar, os campeonatos europeus voltaram, o Band Esportes adquiriu alguns campeonatos, e o meu primeiro campeonato que eu narrei na TV foi o campeonato russo. Então foi ali que surgiu a primeira oportunidade, e desde então eu venho tocando paralelamente tanto TV quanto rádio. Muito bom. Pô, legal demais. Assim, quais personalidades do rádio te marcaram ao longo desses anos? Você se inspirou em alguém? Muitos, mas é muito doido eu pensar, porque assim, eu quando criança, como eu falei pra vocês, eu acompanhava e assistia muito TV. Então nunca fui um cara de rádio. Então assim, eu comecei a acompanhar e comecei a gostar muito mais e acompanhar muito mais depois que eu fiz aquele curso que eu falei no ano de 2013 e tudo mais. Então ali pra mim foi a virada de eu começar a trabalhar, a observar, a entender qual que era a função de cada um, o que cada um fazia e tal. E assim, sempre tem aquela rádio que você ouve um pouco mais. Eu tentava dar um giro em todas as rádios, mas alguns acabaram me marcando muito mais. Então, é inevitável você falar de rádio no Brasil e não falar de narração, né? E não falar de José Silvério. Pra gente, pra vocês, acredito que tenham acompanhado ainda um pouco a reta final dele na Rádio Bandeirantes. Mas assim, se a gente for voltar mais e tudo mais, você vai ver outros nomes espetaculares, né? O Fiore Gigliotti, depois na Rádio Globo, assim, inúmeros nomes que passaram por lá e tudo mais. Então, eu acabei acompanhando muito mais a Rádio Bandeirantes nesse período, né, de estudos e tudo mais, até porque eu virei estagiário da TV Band em 2015.
Então, era legal saber quem que você estava ouvindo, porque na época, hoje é muito fácil, assim, você abre o YouTube e você vê a transmissão, você assiste a transmissão. Então você consegue juntar a voz ao rosto. Antigamente não era assim, tô falando poucos anos atrás. Então eu acabei acompanhando muito o José Silvério, Ulisses Costa, para mim fenômeno no rádio até hoje, o Oscar Ulisses também na Rádio Globo, e todo mundo fala muito bem dele como pessoa, como professor e tudo mais. Então acho que esses... E o Éder Luiz da Transamérica, para mim, assim, esses são os que eu mais pego como referência, que eu acho que tem um ritmo legal, uma emoção legal e por aí vai. Muito legal, é bom ver a gente, essa questão de passagem, né, de gerações, e vai levando isso em consideração. E Rodrigo, você acabou citando o projeto, né, do Arquibancada MAC, e o que veio, né, a ideia desse projeto além, e qual foi a aproximação do esporte com essa ideia? Então, o projeto começou da seguinte forma. Eu e esse amigo meu, o Caio, né, a gente passou muito tempo junto aqui na faculdade e aproveitando realmente muita coisa, e a gente descobriu que lá dentro do campus tinha um estúdiozinho que dava pra gente reservar e fazer um material mesmo que fosse pra fora. Então eu tinha um blog na época e a gente começou a fazer um podcast. Só que não era meio um podcast, era quase que um programa de rádio, mas que a gente chamava de podcast. Então a gente gravava de segunda e sexta. Então de segunda a gente fazia o pós-rodada, de sexta a gente fazia o pós-rodada do meio de semana e já falava um pouco do fim de semana e de vários esportes. Ele gostava e gosta muito de futebol americano, de basquete e tal. Eu já sabia um pouco mais de futebol, tênis, vôlei. E aí a gente começou a fazer isso daí, foram... não sei se 30, 40 edições, alguma coisa assim. A gente fez bastante tempo até. E aí, numa dessas, o Reginaldo, que colocava, né, que gravava pra gente esse material, aqui do Mackenzie mesmo, trabalhava aqui no Mackenzie, e aí ele falou assim, ó, estão falando que estão querendo começar a Rádio Mackenzie. E numa conversa assim, não sei o que, eu falei, ó, tem 2 meninos que fazem isso daqui, não sei o que lá, acho que vale... conversar com eles para ver se eles querem ajudar de alguma forma e tal. E aí foi quando chamaram a gente para trocar uma ideia, falando assim, ó, o que vocês têm na cabeça? Acho que vale um programa de esporte, pelo menos pra gente começar, depois a gente até apresentou uma grade toda, elaborada e tal, tudo mais, mas querer fazer isso logo de cara era loucura, né? Em 2013, começar um projeto do nada pra tudo. E aí eu tinha participado de um programa uma vez, e aí eu gostei desse nome Arquibancada, e aí a gente colocou, né, Arquibancada MAC, e aí foi quando começou, a gente fez vinheta, fez algumas coisas assim pra só começar, pra não pensar muito, né, colocar mais a ideia em prática. E aí foi quando a gente começou a fazer e tudo mais, e a gente juntou, alguns professores chamaram a gente, né, a gente até conversou com o Doni, tá aqui na mesa de som inclusive, e aí ele ajudou a gente a adaptar algumas coisas, era ele quem cuidava, na época não era ao vivo, a gente fazia como se fosse ao vivo, e meia hora depois ele ia pro ar. Então a gente fazia 1h30 de programa, ele salvava na época rapidinho no pendrive, subia no computador e colocava no ar. E na época, eu e o Caio, e aí tinha um outro grupo, um semestre abaixo da gente estava no 4º semestre naquela época, e o pessoal do 3º semestre tava com vontade de fazer um projeto e tudo mais, acho que aí já eram umas 12, 13 pessoas. E aí falaram assim, ó, tem algum problema de juntar? A gente falou, não, a gente precisa de gente, eles estão com vontade, é melhor assim. E aí juntou essa equipe, a gente fez, a gente trazia convidados na época, claro que depois ficou tudo muito mais fácil, né, convidados bem melhores do que alguns que a gente conseguiu na época, também mais conhecidos, não melhores, mas mais conhecidos, né, mais famosos. Mas esse foi o começo de tudo, foi muito legal, porque foi o pontapé para muita gente. Sim. Eu já tinha alguma experiência, estava começando ainda, mas assim, você via gente que queria fazer. E nada melhor do que... É muito melhor você pegar uma pessoa que quer fazer, que está motivada para fazer, do que algum que às vezes já sabe alguma coisa, mas não quer nada com nada. Então assim, você via a galera que queria conhecer, que queria fazer mais, a gente também. E aí foi muito legal, assim, a gente fez um semestre inteiro, depois no semestre seguinte continuou e até literalmente hoje. Até hoje, né? Até hoje. Muito bom. Isso é muito legal. Sim. Programa, inclusive, tá com o YouTube em questão, tudo, então a gente tá... É outro mundo hoje, outro mundo.
Como que é fazer parte da Bandeirantes? A emissora agora tá voltando também pra área esportiva, não tem muito esporte, mas tô percebendo isso. Como que é fazer parte dessa grande emissora? A Band, primeiro, assim, eu considero a minha casa, né? Porque eu fui estagiário lá em 2015. Então, fazer parte da Band, por um lado, é uma coisa muito comum, entre aspas, assim, porque eu considero a minha casa, então estou muito acostumado, conheço muita gente, principalmente da minha área, que é a área do esporte e tal. E é um grande prazer, porque é o canal do esporte. Sempre foi, sempre vai ser o canal do esporte. É assim que é visto, é assim que é falado. Mas não tem as mesmas competições que tinha antigamente. É verdade, não tem as mesmas competições, não tem o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas ainda assim, hoje, o brilho que retomou, que recuperou é incrível, porque hoje você tem a Fórmula 1, fez com exclusividade o Mundial de Clubes do Palmeiras, são números aí batidos, recordes batidos, é difícil você ver a Band ficar em primeiro lugar, são pouquíssimas vezes aí nos últimos anos no Ibope, né? Você vê a Band ficando em primeiro lugar, a Fórmula 1 conseguiu isso, o Mundial de Clubes do Palmeiras, então, nem se fala, né? Bateu recordes e recordes, aí a audiência foi muito boa. Então, fazer parte disso, o retorno do Show do Esporte, eu sou editor também, não sou só narrador, sou editor do Show do Esporte. Então, ver tudo isso, fazer parte de tudo isso, com Glenda Kozlovski, com Elia Júnior, Álvaro José, que foi quem eu fiz o documentário e para mim é uma das grandes inspirações na narração, e aí eu falo principalmente de TV, porque ele é narrador de TV e comentarista e tudo mais. Então, fazer parte de tudo isso com essa galera é algo que torna incrível. E inclusive bateu, né, um recorde de Ibope em questão do futebol feminino, o Mundial de Futebol Feminino em questão da madrugada. Como é que foi isso? Foi questão de fazer todo esse futebol, ainda mais de madrugada, né, porque querendo ou não é uma audiência baixa, mas conta um pouco como foi. Então, o futebol feminino, felizmente, vem ganhando uma importância muito grande. É um campeonato, principalmente falando do Campeonato Brasileiro, que a Band transmite com regularidade, pelo menos tem contrato até o fim desse ano. É um campeonato que vem ganhando cada vez mais importância, ele vem ficando cada vez melhor estruturado. Jogadoras que estavam na Europa estão vendo que elas podem seguir o futuro delas aqui também, que é inevitável você pensar em dinheiro também nessa hora, né? Você vê, porque a gente fala assim, a gente está acostumado a ver os números de jogadores de futebol, do futebol masculino, o Neymar vendido por 222 milhões de euros. Aí o Mbappé mais dos 188, 200 milhões de euros. O futebol feminino não é assim. Os números são muito mais baixos. Então, quando você tem uma conquista, e a Copa do Mundo veio para corroborar com isso, relacionada ao futebol feminino, ela ainda é muito maior, porque é uma coisa que, infelizmente, você ainda tem que bater nessa tecla, você tem que forçar essa tecla. Ela não é natural como deveria ser. Então, quando você tem uma conquista relacionada a isso, o Campeonato Brasileiro Feminino teve uma audiência muito legal na final também, a Copa do Mundo veio para bater recordes, a Globo fez também, a Band fez também, a Band fez uma cobertura, acredito, até maior, não só relacionada à seleção brasileira, mas na TV aberta há alguns outros jogos também. Então, foi uma época, assim, espetacular. É hora que você conhece muita coisa também, porque não são campeonatos, quando você está falando de campeonato estrangeiro, uma coisa é você acompanhar a Premier League masculina, com transmissão ainda a ESPN há muitos anos, que todo mundo sabe onde vai. Agora, como que você faz para acompanhar a Premier League feminina? Então você acaba acompanhando, aprendendo muito. As jogadoras, essa daqui é legal, essa daqui joga no PSG, essa daqui joga no Lyon, é o melhor time do mundo, sei lá quantas vezes campeão e tal. Então você aprende bastante e acho que isso que é o legal da coisa. Sim, até em questão futebol feminino na Europa vem crescendo também com a Alex Putellas, foi a melhor jogadora do mundo. Do Barcelona, né? Exato. Cresceu a questão da audiência por si só, em questão disso também, né, que vai elevando o nome também. Rodrigo, qual evento foi mais legal de fazer parte e por qual motivo? Cara, evento... pra mim acho que é ter narrado os Jogos Olímpicos de 2020, que aconteceu em 2021, pra mim até agora foi o melhor momento, porque Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos, isso ninguém muda, ninguém vai mudar, e foi a primeira grande celebração depois não, né, durante, mas um pouquinho mais livre já, depois de todo o início da pandemia, né.
Foi a primeira vez que a gente viu, assim, nações juntas, celebrando, ainda mais em busca pelo meio do esporte, que é algo que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Então ali pra mim foi muito especial, foi a primeira oportunidade que eu tive de narrar um evento assim gigantesco. E foi justamente a hora assim, eu fiquei sabendo muito em cima da hora que eu ia fazer, porque assim, eu sou narrador do Band Esportes, mas mais como freela do que como uma pessoa fixa, porque eu sou contratado pela TV Band como editor, sou narrador também da Band, já fiz jogos lá, espero fazer alguns esse ano também, mas assim, como Band Esportes eu sou freela. Então, primeiro, a linha sucessória são os narradores contratados da casa, isso é natural em qualquer lugar e tudo mais. E depois você tem alguns freelas que estão mais acostumados, outros que já fizeram Jogos Olímpicos e tal. E eu até cheguei a perguntar para um dos coordenadores, diretores, enfim, se existia a possibilidade para eu conseguir me preparar um pouquinho mais. E aí foi falado para mim, isso eu fui bem em cima da hora, assim, faltando, sei lá, um mês. Aí falaram para mim que a princípio não. Falei, beleza. Passaram umas 2 semanas e aí falaram assim, não, a gente conta com você. E porque vai precisar de mais gente, porque surgiu isso, surgiu aquilo, vai ter Fórmula 1 no meio do caminho, então o canal só vai parar pra Fórmula 1, vai ficar 24 horas falando de Jogos Olímpicos, mas na hora da Fórmula 1, por contrato e tudo mais, vai parar. Então você acabou prendendo o Sérgio Maurício, né, pra Fórmula 1 e precisava de uma pessoa a mais. E aí, assim, eu falei, beleza, vamos lá. Primeiro esporte que eu vou narrar, softball. Mas eu nunca tinha visto softball. Malemar tinha visto beisebol, mas não tinha acompanhado o jogo inteiro ainda. Agora, softball, eu nunca tinha visto. Aí eu peguei e falei, não, vamos lá. Se é isso, a princípio era softball e vôlei de praia. Eu falei, bom, vôlei de praia eu conheço as regras, estudo um pouco mais sobre os jogadores e as jogadoras, e aí a gente vê o que dá. E aí softball, assim, eu falei com a árbitra da Confederação Brasileira, falei com um técnico, falei assim, ó, eu tenho total conhecimento de nada. Me ajudem. Tipo, é o esporte de vocês e o que foi muito legal é que, assim, pra eles era uma oportunidade de ver o esporte deles aparecendo a nível mundial e principalmente a nível aqui do Brasil. E o Band Esportes foi o único que, assim, nos primeiros dias fez... porque o softball começou 2 dias antes da abertura oficial do evento. Então, o Band Esportes fez os 2 dias completos, 6 jogos de softball, e aí depois na grade, por ser um canal só, a gente ficou muito focado em cobrir os atletas brasileiros e os principais atletas, assim, do mundo, né? E fazer o softball, assim, de cara, eu fui o primeiro a falar de Jogos Olímpicos no canal, literalmente. Na hora que abriu, eu fiz o primeiro jogo de softball e tal, e foi muito legal, e você ensinando as regras... Eu, assim, né, eu não falava muito das regras, eu comentava um pouquinho e jogava pra comentarista, que era jogadora da seleção brasileira. E aí eu ia aprendendo também no meio do caminho, porque assim, a gente estuda, mas tem algumas coisas que só jogador, só quem é árbitro, só quem é da área que vai saber. E assim, você vai aprendendo no meio, por isso que quando teve uma reunião antes de começar os Jogos Olímpicos, o diretor falou assim, não arrisca. Vai no simples, ainda mais o que você não sabe, a não ser que você seja um especialista daquilo, vai no simples, você tem um especialista do seu lado, joga pra ele ou pra ela, no caso era ela, eram 2 comentaristas mulheres, e elas vão saber o que falar. Então a gente foi no simples e logo de cara eu falei, cara, isso são Jogos Olímpicos. É você fazer em 2 semanas o que você talvez nunca pensou em fazer na vida. Tanto que assim, pelo fato de eu ser um freela no Band Esportes, a minha atividade como editor da Band não mudou. Então eu fazia de 6 a 8 horas como editor e depois eu fazia a madrugada, né, porque era em Tóquio. Então 2 noites eu dormia assim 2 horas. Eu chegava e ia pra casa, falava assim, pô, dormir ou estudar? Estudar. Aí depois de dormir a gente resolve. Aí eu conseguia, não, achei meia horinha aqui pra dormir, vou dormir. Pô, tem 3 horas entre uma narração e outra. Dá pra ir, tem um camarim disponível, alguma coisa, um sofá, sei lá. Só pra ir dar uma deitada? Tem. Aí ia lá, colocava o despertador e ficava lá 1 hora dormindo, 2 horas dormindo. Era o que dava. Mas assim, disparado a melhor experiência da minha vida, porque
eu vivi os Jogos Olímpicos a não sei quantos 1000 quilômetros de lá. E é o maior evento esportivo para mim, se você perguntar Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. Para mim, Jogos Olímpicos. Porque a Copa do Mundo é futebol, é a nossa paixão, da maioria dos brasileiros e tal. Mas assim, ela vai rareando muito durante a competição. Vai chegando na reta final, depois de uma primeira fase de 3, 4 jogos por dia, todos os dias. Vai chegando na reta final, você tem 2 dias pro próximo jogo. Então chega uma hora que assim, você vive aquele negócio, mas vai dando mais passada, ainda mais se o Brasil for eliminado antes, já não é a mesma coisa e tal. Jogos Olímpicos não. Você saiu do remo, você vai ter a vela. Saiu da vela, você vai ter o taekwondo. Saiu do taekwondo, você vai ter o judô. A primeira semana tem atletismo, a segunda tem natação, ou o contrário, acho que é o contrário, já não me lembro. Mas são 2 modalidades, são muito conhecidas, muito famosas nos Jogos Olímpicos, então elas são em semanas opostas. Então, claro que na reta final dá uma espaçada um pouco maior, porque é a reta final do evento. Mas assim, Jogos Olímpicos é uma coisa insana de 13, 14, 15, 16, 18 horas num dia em que você vai ter evento. Você tem os eventos da manhã, né, do país sede, vela, coisas do tipo que você consegue fazer de manhã, e você tem os eventos da noite, um vôlei de praia que você pode colocar luz artificial e tudo mais, ou futebol, ou um vôlei de quadra, e não para. E como que faz pra você acompanhar tudo, dormir, narrar, estudar para outros esportes, que eu nunca tinha feito vela. A princípio era só futebol e vôlei de praia. Eu acho que eu narrei 9 esportes. Então assim, só que esportes que nunca tinha passado pela minha cabeça. Que eu nunca tinha ouvido falar o nome da maioria dos caras. Porque eu tava começando a minha trajetória para expandir os esportes e ter um projeto ainda maior de narração. Eu tinha feito já transmissão de basquete, tinha feito transmissão de tênis, futebol, futsal, mas ainda não tinha feito alguns outros esportes que são muito famosos nos Jogos Olímpicos. E você só vive isso nos Jogos Olímpicos, não tem como, né? Realmente, o espírito olímpico move muita gente, né? Eu lembro de ficar nas madrugadas assistindo um jogo atrás do outro. Realmente E voltando mais pra narração, né? A emoção até agora de viver a narração, porque foi algo do nada. Teve todo uma progressão em questão disso, foi aumentando, a experiência também foi aumentando. E também quem for seguir nessa questão dessa carreira de narração. Qual a dica? Qual a dica pra dar pra todo mundo? E também um pouco da sua experiência, conta pra gente. Primeiro, acho que aí não é nem só pra narração, mas como um todo. E aí não é só no esporte, acho que é em qualquer área. Invista. E como que é o investimento? É pagando? Não. Às vezes não. Quando eu fiz lá atrás uma rádio comunitária, eu não paguei um centavo. Assim, eu pagava do meu bolso o metrô, se eu fosse comer alguma coisa, pagava, mas não era algo que assim, nossa, é um investimento, eu preciso ter 5 mil reais para começar. Não. Tinha ajuda dos meus pais por conta disso, porque é diferente quando você precisa trabalhar para colocar comida na mesa. E não era o caso. Graças a Deus eu tinha um suporte muito bom em casa e meus pais falaram, prioriza para ter experiências e aprender. Então eu consegui começar a fazer isso muito cedo, antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade eu não parei. Eu queria mais, eu queria aprender mais, eu queria saber mais. Então assim, aprenda na faculdade, se joga no estágio, que acho que nada vai ser maior do que o estágio para você. Nada. Por isso que é importante, claro que você pode ser jornalista sem ter passado por uma faculdade de jornalismo. Mas o que a faculdade te proporciona com relação ao aprendizado nela própria e a possibilidade de você ter um estágio, isso daí, o estágio para mim é o grande estalo, o grande momento. É onde você vai conseguir dar uma boa virada assim, na carreira, porque é um lugar onde, você vai poder errar, 2, você vai ter cobrança para não errar, mas 3, você ainda assim vai ser um estagiário e que vai crescer e não vai, se você aproveitar, você não vai sair do estágio como estagiário. Você vai sair do estágio como editor, você vai sair do estágio como escritor, você vai sair do estágio como produtor, porque ninguém te vê como estagiário. Você tá lá, você tem que estar pronto. Se você não tiver pronto, claro que não vão jogar uma bomba na sua mão, vão te dar uma biribinha. Agora, se você tiver pronto, meu filho, aí é bomba nuclear. E aí você tem que dominar no peito, sair jogando com calma. E aí é a experiência que vai te trazendo isso. É você testar,
uma cobertura super legal que eu participei fora, assim, dos bastidores foi a Euro 2016. Eu tava na Band como estagiário e a Band fez 51 jogos. E eu tinha que fazer, participar da produção dos materiais, dos clipes de abertura, um VT ou outro, mas principalmente dos clipes e dos materiais. E assim, ia chegando o fim de semana, você precisava deixar pronto os de sábado, os de domingo e os de segunda, porque era um evento de manhã e eu trabalhava à tarde. A faculdade que era de manhã. Então, era produção em larga escala, e você ia tal. Você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Acho que esse é o grande segredo de você aprender. A pessoa que tem todo dia, tá se coçando pra sair o tempo todo, talvez ela não esteja tão focada naquilo. Então esse é o toque que eu dou, assim, pra... Eu gosto de conversar muito com pessoas mais novas, principalmente acabo conversando mais com os estagiários, né? Na própria Band mesmo. E aí eu falo pra eles, cara, aproveita essa fase, porque ela é a melhor que tem. Ela que vai te direcionar. Por mais que você não fique aqui, mas todo mundo tá vendo o seu trabalho. E amanhã, e todo mundo, principalmente no esporte, enfim, em todas as áreas, mas eu falo mais do esporte. Todo mundo conhece todo mundo. Então amanhã abrir uma vaga na ESPN, o pessoal da Band sabe. Sabe porque alguém da ESPN falou. E aí fala assim, esse moleque aqui é bom. Leva ele lá, dá uma oportunidade pra ele. Aí normalmente é contratado. Então, essa que acho que é a grande graça, assim, do jornalismo, da vida como um todo, mas principalmente do jornalismo, né? E aí, voltando a falar da narração, como você falou, assim, foi uma coisa que surgiu de uma forma mais natural do que algo mais pensado, mas hoje já é o contrário. Hoje eu penso mais qual o caminho que seria o melhor. Claro que a gente acaba fazendo muita coisa. Eu tô muito feliz nos lugares que eu tô. De verdade mesmo, estou muito, muito, muito feliz. Mas é óbvio que eu quero alcançar voos maiores. É o que eu falo, eu gosto de editar, gosto muito de editar, mas eu amo narrar. E pelo feedback que eu tenho, que eu recebo, creio que seja uma coisa para seguir em frente. Então, o meu investimento hoje, nesse momento que eu vivo assim, é para narração. Eu tento aprender algumas coisas, fazer algumas coisas diferentes, pegar como base para edição, claro que tento. Mas o meu foco, olhando para o meu futuro, é a narração. Então, é uma coisa que hoje eu olho e é o que eu falo para todo mundo. Pô, hoje em dia você tem inúmeras web rádios. Então, cara, pede uma oportunidade em uma. Você não precisa ter o melhor microfone, o melhor fone, o melhor equipamento. Você precisa ter vontade. E com tantas, é muito mais fácil. Claro que assim, antigamente, eu tava conversando com pessoas mais experientes e tal. Antigamente as pessoas começavam no interior, recebiam oportunidades em rádios pequenas, sempre olhando para cá, para São Paulo, para a capital. E nessas rádios pequenas, eles começavam com 14 anos, 15 anos. Então dá para começar cedo. Outro dia, na transmissão de sábado da Rádio Crack Neto, eu fiz transmissão com um repórter de 18 anos. Foi a primeira transmissão dele lá. Mas, cara, 18 anos. Ou seja, 18 anos, porque ele tá com 18 agora, mas ele já tinha mostrado o material. Então, quando que esse moleque começou? Então, assim, dá pra você correr atrás. É óbvio que nem todo mundo acontece o que aconteceu comigo de saber desde os 12 anos o que vai querer pro resto da vida. Isso é normal. Só que, assim, você tem 18, tem 19, tem 20, tem 21, tem 22, tem 25, eu tenho 27. Eu sei que eu sou novo ainda, mas daqui uns 5 anos eu já não vou ser visto como novo. Daqui a 10 anos eu já sou visto mais como experiente do que como novo. O que eu quero fazer nesses 10 anos para mudar a minha vida? Entendeu? É um exercício difícil que o Rodrigo de 3 anos atrás jamais ia pensar que ele estava narrando em TV. Mas o Rodrigo de 3 anos atrás não parou. Ele fazia rádio, ele se esforçava, ele ia atrás. Então, essa é a dica que eu dou, assim, cara, insista, se é uma coisa que você gosta, vai atrás, pergunta, não existe pergunta burra. Acho que não gosto de dizer esse termo, mas a maior burrice talvez seja não fazer a pergunta, que você ficar com medo, pô, será, não sei o quê. Pergunta.
ninguém é obrigado a saber tudo. Nem quem é mais experiente, muito menos quem é mais novo. Pergunta, conviva com pessoas mais experientes, ouça o que elas têm para falar, ouça os feedbacks. Nem sempre vai ser abraço, vai ser crítica, vai ter porrada. Isso é normal. Só que você tem que pegar isso daqui e aprender a transformar isso em uma forma para você conseguir crescer. Esse que, para mim, é o grande segredo. Ouça os outros. Muitas pessoas falaram para mim assim, fale menos e ouça mais. E aí, trabalho de fono, que é o que eu faço também. Hoje a voz tá meio baqueada, tô me recuperando de uma gripe, mas trabalho de fono, se tiver a possibilidade de ter um trabalho psicológico por trás, tudo que vai te deixar pronto e focado para qualquer situação e te direcionar. Eu gosto disso, eu vou atrás disso. Não tem por que você ampliar. Eu era narrador e repórter. Chegou uma hora que eu conversei até com esse chefe meu me ligou, um chefe meu me ligou, numa rádio do interior, uma rede de rádios que era aqui em São Paulo, mais pro interior, e eu conversei com ele, e a sorte foi que no mesmo dia, um foi falar pro outro a mesma coisa. Eu fui falar com ele assim, eu acho que agora eu quero focar só na narração. E ele me ligou pra falar assim, acho que você deveria focar só na narração. Isso foi em 2019 ou 2020, acho que 2020. Bem no comecinho do ano de 2020, pré-pandemia. E ali as coisas começaram a acontecer de fato. Legal. Rodrigo, muito obrigado por ter reservado esse tempo para conversar com a gente. Imagina que é isso. Obrigado vocês pelo convite. Sucesso a vocês três. Obrigada. Aos companheiros aí de curso. Precisando, tem o contato, é só chamar. Pode deixar, obrigado, Rodrigo. Bem, essa edição do Sem Onda de Rádio está ficando por aqui. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais a toda a equipe de alunos empenhados nesse especial, além da Rádio Mackenzie e o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa Sem Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva, Rádio Web, Doni Paruti. Direção de imagens, Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.